Você montou o seu empreendimento, você tem o seu próprio negócio. Pois bem, isso é um caminho de muitas pessoas. Tá? Provavelmente alguém que tenha muitos sonhos, eu estou imaginando aí há pessoas que talvez tenham na faixa dos seus 30 anos, referência, mas pode ter mais, pode ter menos. Quando a gente monta o próprio negócio, algumas coisas são importantes a gente refletir sobre esse momento. Eu já vou direto naquilo que eu considero que é aquilo que deve basicamente mais incomodar o empreendedor, que é a pessoa que monta um negócio, né? Então, vamos chamá-lo de empreendedor, é o fato de o resultado. Cadê o resultado? Porque, em princípio, para quem nunca teve negócios, os resultados parece que basta fazer tudo certinho que o resultado vai aparecer. Isso é uma meia-verdade. Isso é uma meia-verdade, não é tão simples assim. Tá? Então, acredito que quando eu montei meus primeiros negócios, eu lembro que alguém já falava, olha, vai devagar e aguarda que vai demorar um tempo. A tal da maturidade do negócio, né? Eu nunca imaginei que tivesse essas coisas, mas pois bem, eu tive algumas pessoas que me aconselharam e eu também ia atrás. Eu não ficava, eu ia atrás. Coisas do tipo, olha, não deu lucro, tá empatando, trabalho demais, tenho que tomar muitas decisões, eu não sei nem como é que faz para tomar certas decisões. Pois bem, então eu acredito que isso passa, e principalmente a falta de resultado. Trabalhar demais e não ter resultado. Tá? Quando eu criei o curso, é o curso que eu estou em fase de construção, negociante 10K, ou seja, ensinar você a produzir uma renda de 10 mil por mês. E também quando eu escrevi o meu livro, Superação 1 a cada 5, eu considerei algumas coisas. A bem da verdade, eu peguei sete dores dos empreendedores. E eu identifiquei essas dores, analisei uma forma de superar essas dores e escrevi. A primeira coisa que eu fiz, que é para criar conexão, tanto do ponto de vista do livro quanto do meu curso, não existe conexão maior do que a procedência. O que é a procedência? Quem que é esse cara que está querendo me ensinar? Certo? Então, é mais ou menos o seguinte, será que ele já ganha 10 mil reais por mês de renda? Entendeu? Tem alguma coisa errada nisso? Não, é assim que funciona. Quando eu vou fazer alguma coisa, a primeira coisa que me passa pela cabeça é imediato. Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Tá? O que ela fez, o que ela conseguiu? A bem da verdade, isso é uma forma, no meu entendimento, de criar conexão. Criar conexão. É tipo assim, é você que não me conhecia, então você percebe que poderia dar um voto de confiança para aquilo que eu tenho para te falar. Certo? Não quer dizer que também você já vai acreditar, e não é assim que funciona, porque eu também sou assim. Mas já cria uma conexão. Quando eu era bem jovem, eu imaginava de pegar e ter um emprego e com esse emprego poder conseguir comprar uma casa financiada, um carro financiado e vamos chamar de viver feliz para sempre. Eu nunca imaginava que um dia eu fosse empreendedor, mas teve algumas coisas que foram acontecendo que esse caminho foi ficando mais claro. Uma das coisas que aconteceu foi quando eu fui trabalhar numa instituição bancária, eu percebi que só tinha gente jovem. E nós ficamos velhos. E eu fiquei analisando o seguinte, poxa, mas quando a pessoa tem um próprio negócio, é ela que decide. É ela que decide até quando ela vai trabalhar e quando ela quer parar de trabalhar. Por conta disso, com 17 dias que eu estava na agência, nessa instituição bancária, eu não quis mais continuar, eu saí. Eu conto também no meu livro, que é uma forma até de criar conexão, porque tem muitas pessoas que uma das coisas que acontece também é o seguinte, como é que eu vou montar negócio se eu não tenho dinheiro? Tá?
a nossa cabeça ela é cheia de obstáculos, a gente cria obstáculos, e não tem nada de errado, é assim, com todo mundo é assim. Alguns, por terem melhor orientação, vão quebrando esses obstáculos. Estou te contando isso porque, por exemplo, o meu primeiro emprego, eu comprei uma bicicleta e paguei ela depois de 30 dias, a magrela. Na época, eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. Pois bem, então, quando vem com esse obstáculo, porque meu empreendimento, se eu tivesse dinheiro, olha, às vezes até se não tiver dinheiro até é bom, porque às vezes você não está preparado, faz dívida e depois, o que eu conheço de pessoas que acumulou dívida e depois não por conta do negócio, mas por conta da dívida que não tem nada diretamente a ver com o negócio. Isso acabou inviabilizando. Às vezes o empreendimento era bom, porque tipo assim, a pessoa não deu certo, mas teve outro que deu certo no mesmo ramo, entendeu? Então, na verdade, foi outros fatores que levaram àquele problema. Então, quando eu conto a história da bicicleta, é mais ou menos o seguinte, cara, então, quer dizer, se alguém que não tinha nem bicicleta pagou com 30 dias, depois conseguiu empreender, você vem agora me dizer que você... e colocar aquele punhado de obstáculos que é natural. Por que a gente coloca obstáculo? Porque a gente não conhece. Então, por que a gente coloca obstáculo? É uma forma de proteção. É uma forma de colocar um pé atrás e dizer, não, então eu não vou fazer certas coisas porque isso pode dar errado. Tá? Eu entendo perfeitamente isso. Mas então você está escutando alguém que também não tinha dinheiro e que empreendeu. Eu montei 3 empresas. Ao longo de 20 anos, eu tive essas 3 empresas. Tá? E depois, por uma opção pessoal, eu preferi trabalhar com consultoria. Eu preferi ficar estudando, que eu sempre gostei muito de ler, de analisar e de escrever, né? Até que de escrever não, eu faço meio que... eu gosto muito de ler e de escutar os outros, né? Mas aí faz parte do projeto ter que escrever também. E eu faço, tá? Eu faço, tipo assim, por questão de ofício, eu sei que eu preciso fazer isso. Depois que está escrito é fantástico. Depois que está escrito, aí... depois que a onça está morta, né? Então aí a gente pega e fica satisfeito com aquilo que a gente fez. Pois bem, então na hora que eu falo para você tipo assim, quando eu podia estar trabalhando, podia ter feito uma carreira na instituição bancária, mas não é aquilo que meu coração não cantava e eu percebi também que não era aquilo que eu queria. Paguei a bicicleta minha, depois eu trabalhei um tempo, pois bem, por conta de ministrar aula, de ser um bom professor de biologia, eu dava aula em escola particular para pagar a minha faculdade, foi aí que apareceu a minha primeira oportunidade de empreender. Foi quando nós montamos uma escola particular, e essa escola particular, ela já nasceu grande. Por que ela já nasceu grande? Porque as pessoas que estavam na escola particular, foi uma sociedade, eram pessoas muito conhecidas e já tinham um nome como bons professores, como excelentes professores. E esses professores reuniram e montaram a própria escola particular. Eu nunca tinha imaginado de ser dono, mas aí, por conta dessa situação, eu passei a ser dono. Inclusive, depois que nós montamos a empresa, que ela se estruturou, que ela mostrou, tipo assim, evidências de que ia se estruturar, tinha que ter alguém para tomar conta do financeiro. E na época ninguém queria, até porque todos eram professores, já tinham suas qualificações. É como se já tivesse definido o que quer da vida, né? Não, eu quero fazer aquilo que eu aprendi a fazer. No meu caso, quando eu percebi que ninguém queria, então eu me ofereci para tomar conta do dinheiro da empresa. Tá? O certo é que eu fiquei 20 anos fazendo isso. Então, alguém que não tinha, naquele momento ainda, formação para aquela área, eu fui aprendendo, na verdade, os próprios contador que eu contratava depois, para fazer contabilidade gerencial da nossa empresa, ele foi me ensinando. Ele foi me ensinando como é que eu fazia para controlar a empresa, inclusive para acompanhar o raciocínio dele, só que de uma forma diferente. Ele entendia o financeiro por uma questão contábil e eu entendia o financeiro por uma questão empreendedora. É como se olhasse o seguinte, eu olhava uma peça contábil, um documento, uma demonstração de resultado, um balanço patrimonial, ele olhava
segundo um critério de contador. E eu olhava para a mesma coisa segundo um critério de empreendedor. Eu estava querendo saber se estava dando lucro e o que a gente ia fazer, como é que a gente ia expandir. Entendeu? A gente olha para a mesma coisa, mas com olhares e tirando informações diferentes. Tá? Quando eu olhava aquilo ali, eu olhava o resultado do trabalho nosso. Eu estava, de certa forma, avaliando se o nosso trabalho estava sendo bem sucedido ou mal sucedido. Eu tirava essas informações daquilo. E ele já fazia um outro aspecto, ele analisava mais aspectos técnicos, né? E até, tipo assim, bem sofisticado, até na época eu fazia, uma das empresas, ela era até bastante sofisticada, porque durante 10 anos que eu faço consultoria, das empresas que eu já atendi, aquela que tinha maior estrutura financeira era a que eu fazia parte, que fazia o balanço patrimonial mensalmente, fora as outras peças contábeis, né? E eu tirava informação disso. Pois bem, o certo é o seguinte, é que depois desses 20 anos, tendo 3 empresas, uma escola, depois eu montei loja, fábrica de ração, e eu fiquei nessas 3 empresas, e mais depois de um certo tempo também, passamos também para a área rural. Começamos a produzir bovino em sistema de semi-confinamento. Isso foram 20 anos. Depois 10 anos de consultoria e instrutoria. E aí eu resolvi o quê? Resolvi colocar no papel, fazer um download da minha cabeça. Tá? Então, na hora que você vê um livro escrito, ou na hora que você vê um curso, o fato de existir alguém que passou pelo que você passou, que teve as mesmas dores, que esteve na mesma situação que você, isso cria uma conexão muito forte. Por quê? Porque nós somos iguais. Concorda? Nós somos iguais. Eu sou exatamente igual a você. A única diferença nossa é um lapso de tempo, que eu já passei por isso, vocês estão passando agora, e eu estou fazendo o quê? Eu estou produzindo algumas recomendações para você, alguns atalhos, para que você possa ter uma caminhada melhor do que a minha até, melhor do que a minha. Então, como é que a gente faz isso? Existe um jeito certo de fazer as coisas. E o jeito certo você aprende depois que, infelizmente, às vezes, né, não tem a informação, mas a maioria das empresas, elas têm muitas dificuldades, mas eles têm um jeito errado de trabalhar. A gente poderia analisar vários aspectos do jeito errado de trabalhar. Eu considero que talvez o jeito errado de trabalhar, vou pegar um para você entender, tá? Aqui o nosso assunto aqui é muito mais de despertar do que fazer outra coisa, por exemplo, colocar excesso de controles e não ter tempo nem para interpretar aqueles controles, e não colocar exatamente um controle que controle quase todos os resultados da sua empresa. Entendeu? É você ter uma referência, e essa referência, ela consegue te contar tudo o que acontece na maioria dos resultados da sua empresa. E você não preocupa com tostão, mas preocupa com 1 milhão. Preocupa com 1 milhão, preocupa com tudo, com o contexto e não com os detalhes. E fica muito atento e muito mais esperto em relação àquilo que acontece na sua empresa. Do que é o jeito errado? O jeito errado é que às vezes não tem nenhum controle, e quando tem controles que ficam feitos pelas metades e não controla aquilo que deveria. E veja bem, quando eu falo isso, você pode, até eu te desafio a fazer uma reflexão. Você pode até encontrar empresas que não cresceram sendo bem controladas. Agora, se a empresa cresceu, é certeza que teve controle. E se ela cresceu e você encontra um empresário que ele não está estressado, que ele não está exageradamente cheio de atividades, se envolveu e praticamente perdeu parte da vida por conta disso, provavelmente ele tem controles muito eficientes. Não deve ter muitos, ele deve ter alguns controles que ele faz e que ele consegue ter a empresa na mão, por conta dos resultados que ele controla muito com pouco. Então, eu costumo até brincar o seguinte: tem pessoas que não conhecem o que é um objetivo, um indicador e uma meta, né? O que você quer da sua empresa? A gente não sabe nem que existe isso. Tem alguns que sabem, mas não usa, tá?
Tem alguns que sabem e usa, mas usa de um jeito errado. E tem alguns que usam muito bem. Se você vê uma empresa bem sucedida, você pode ter certeza, deve ter um objetivo definido, um indicador e uma meta. Então é o jeito, veja bem que eu já te mostrei o que é o jeito errado. O jeito errado é, por exemplo, fazer as coisas, certo? E o controle, às vezes, não, mas aí eu fico só fazendo controle. Não, se você, por exemplo, tiver lá com aquele punhado de controle, você não vai conseguir fazer mais nada. Mas tem alguns que dá certo. Então, uma das coisas que eu defendo no meu livro, no meu curso, é o seguinte: tem um jeito de controlar que com pouco você faz muito. Uma outra coisa que eu falo também é o seguinte: a empresa tem que fazer o difícil ficar fácil. O que é o difícil? É controlar a empresa. Como é que eu faço para fazer o difícil ficar fácil? Tá? Muito simples. É só você fazer o fácil ficar difícil. Como é que é isso? Como é que é isso? É o seguinte: é muito fácil você, na sua empresa, só porque ela é pequenininha, vender as coisas, não anotar. Ela não vira informação. Ela não vira informação que te dá uma maior precisão para você fazer as coisas. É mais ou menos o seguinte: você passa o mês inteiro trabalhando, chega no final do mês, você não sabe o que aconteceu, você não anotou quase nada, ou anotou de maneira errada, ou anotou segundo um critério que não produz informações de valor para você. Então, e aí o que aconteceu? Praticamente você perdeu seu tempo, tá? E você não sabe o que está acontecendo. Tá? Então, na hora que você passa a fazer um controle, segundo um critério, que você faz aquilo que seria difícil, fica mais fácil, que é o fechamento, normalmente eu recomendo mês, e que você faz os detalhes ficarem um pouco mais, tipo assim, tem que ser anotado e tem que virar informação que vai te dar muita informação de valor no futuro. Essa informação vai virar algo que você consegue tirar informação dali de dentro, que consegue tirar o resultado daquele controle, vai permitir você utilizar aquilo para o benefício da sua empresa e de você mesmo. Pensando nisso, eu estou falando para você, eu fui criando alguns critérios: jeito errado, jeito certo. Isso eu fui fazendo, jeito errado e jeito certo. E eu peguei esses 30 anos e fiz o quê? Fiz o livro, fiz o curso, tá? Para você ter uma noção, o que eu passei para você um exemplo, né? Isso foi só um exemplo. Um exemplo de como é que é o jeito errado e de como é que é o jeito certo. E tem um detalhe que eu falo que é o seguinte: isso ainda pode ser amplificado. Por quê? Porque não depende tanto de dinheiro. Não depende tanto de dinheiro, certo? Depende muito mais de uma proatividade, de uma decisão pessoal. Tem 7 dores que eu considero que são importantes e que eu coloquei numa sequência no meu livro. Tá? Vamos só analisar uns detalhes. Olha só. Imagina você fazer alguma coisa e não dá certo. Como é que você faz? Eu pego e faço o negócio, mas eu não sei se vai dar lucro, se não vai dar lucro. Então, como é que eu faço para que eu tenha noção se o negócio é bom ou se o negócio é ruim? Será que tem jeito para isso? Bem, se você analisar ao redor, você perceber alguns que estão indo melhor e outros pior, a gente poderia analisar o seguinte: por que essa pessoa está indo melhor e a outra está indo pior? Então é mais ou menos o seguinte: olha, ele está acertando mais do que outro que não está acertando tanto. Tem jeito? Sim, tem jeito. Eu coloquei no capítulo 1, tá? Esse jeito de fazer negócio, você pode começar a imaginar: já sei, eu tenho que ficar bom nas contas, eu tenho que ficar bom nisso, naquilo. Fala, não é não. Não é questão de muita conta. Aliás, você com as 4 operações, você faz coisas que você nem imagina. E outras coisas até você nem precisa conhecer muito bem, que hoje o computador faz para você, tá? E te entrega mastigado. Na verdade, essa primeira coisa, ver negócio ruim, ver negócio bom, é uma questão de hábitos e que está aqui dentro de você. Não tem nada a ver diretamente, porque alguém pode fazer as contas para você. Eu conheço muita gente que nem conta faz, contrata alguém para fazer as contas e faz negócio bom. E ele não fez, na verdade ele fez a reflexão, ele enxergou o negócio segundo os hábitos,
alguns hábitos e ele tem esses hábitos bem desenvolvidos. E todos organizados, sincronizados. Com esses hábitos ele faz muita coisa. Então o que eu fiz no capítulo 1? Eu peguei esses hábitos que eu considero que são importantes, que vai fazer você mudar a sua forma de pensar e não fazer negócio ruim, ou diminuir a frequência de negócio ruim, aumentar a frequência de negócio bom, tá? Eu coloquei no capítulo 1. Uma outra coisa que eu fiz, e é por isso que é importante você começar, olha só o que eu estou fazendo no meu livro. Eu começo contando a minha história que cria conexão, porque eu passei por isso. Depois eu coloco o capítulo 1, que você tem que ter uma forma de pensar diferenciada. Tá vendo a lógica da coisa? Fica uma leitura agradável. Por quê? Porque você sabe que está falando aquilo que você precisa aprender. Eu estou exatamente mostrando para você o que mais é importante para a sua vida. Tá? Então esse primeiro capítulo ele tem essa característica, né? O negócio ruim, o negócio é bom, tá? Então você vai aprender, aplica esses hábitos aqui, que aí você vai ficar especialista em fazer isso, tá? Bem, uma outra dor das pessoas que empreendem é o seguinte: é por que tem gente que dá certo e por que tem gente que dá errado? Tá bom. Mas será que tem uma... Aí cada um procura uma fonte de explicação, e eu não vou entrar no mérito das fontes de explicação que aparecem. E aparecem tantas que tem umas que eu nunca fiquei sabendo e aparece agora também. E eu não vou entrar no mérito de por que cada um explica o sucesso e ou não de algumas pessoas. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que isso é menos importante, tá? Mas o que eu te falo é o seguinte: existe alguns comportamentos que você vai encontrar nas pessoas que deram certo. E eu até desafio a fazer o contrário. Tem alguns comportamentos que para as pessoas que deram certo, você nunca vai deixar de encontrá-los. Entendeu o que eu estou falando? Não falta aquele comportamento. Essa pessoa, ela tem um jeito, um comportamento, tá? Ela se comporta, a forma dela agir, ela faz de um jeito que pessoas que dão certo em negócio, ela sempre tem aqueles comportamentos, certo? E elas têm um conjunto de comportamento desenvolvido, e além de desenvolvido, ela tem a presença desses comportamentos e elas têm o equilíbrio desses comportamentos, onde eles não faltam. Isso faz o quê? Faz os negócios para essas pessoas eles renderem mais do que para outras pessoas que não têm esses comportamentos e que por conta da falta deles, elas, infelizmente, elas passam por dificuldade e às vezes os negócios não vão para frente. Aí você fala, mas então como é que faz? Pois é, mas é o que eu estou te falando, tá? Já imaginou, depois que você está empreendendo não sei quantos anos, você descobre que se você tivesse tivesse essas informações que eu estou te falando, a sua vida poderia ter sido diferente? Entendeu? Então essa é uma dor. Tem muita gente que, por exemplo, desistiu de mexer com o negócio porque isso não é para mim. O que é isso não é para mim? É que ela, diante de ausência de alguns comportamentos ou pouco desenvolvimento ou equilíbrio entre eles, elas resolveram parar de empreender. O que a gente pode fazer? Talvez elas não tiveram a preparação, elas não tiveram alguém para orientar. E veja bem que até agora eu estou te falando coisas que são daqui, ó, da gente. Não estou falando nada. Não, qual que é o negócio que é bom? A gente escuta muito isso, né? E eu costumo até dizer o seguinte, olha, eu costumo até brincar e fazer o seguinte, eu faço uma matriz. Tem uma matriz, tipo assim, é como se fosse 4, né? Então, vamos pegar o seguinte, negócio ruim, dono do negócio ruim. Os dois ruins, é um péssimo negócio, porque é duas coisas que não vai dar certo. A pessoa, ela, tipo assim, não preparou e o negócio, ela é ruim, então tá ruim, tá? Por outro lado, você pode ter um negócio que ele tem potencial e tem uma pessoa que ela tá muito preparada, aí é um negócio bom. E você pode ter combinações, tá? O certo é que normalmente eu já percebi que às vezes as pessoas falam assim, não, mas o que tá bom agora? Como se todo mundo tivesse preparado. Às vezes quem me pergunta está até devendo. E tem outro que não está devendo. Então veja bem que só na largada já está diferente. Tem um que está melhor do que o outro. Entendeu? Então tem um que está melhor do que o outro. O capítulo 2, ele fala desses comportamentos. Veja bem que o capítulo 2 também está falando de pessoa. Ele está falando da sua cabeça.
Ele está falando da sua cabeça. O que eu tenho que ter e o que eu tenho que desenvolver, o equilíbrio que eu tenho que produzir desses comportamentos. Esses comportamentos vão fazer uma diferença muito grande. Veja bem que até agora, olha só o que são as coisas. Eu estou falando de um livro que durante os 2 primeiros capítulos de 7, eles falam de hábitos e comportamento. É uma análise sua, tá? É uma análise sua. Até por coincidência, eu vou pegar aqui. Tá aqui. Então, os 2 primeiros capítulos falam sobre isso. Tá? Eu acho que foi muito bom porque é uma leitura gostosa, entendeu? É uma leitura gostosa. Você ficar ali analisando, poxa, será que eu tenho isso desenvolvido? Eu não tenho? Isso aqui é importante para mim, tá? Isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Então, aí tem isso aí, né? Então, é interessante você ter essa pegada. Pois bem, uma outra dor, vamos chamar de dor de número 3, é o seguinte. Até há pouco tempo eu estava fazendo a seguinte reflexão. O que está acontecendo? Eu não vendo. Mas se você não vende, é porque não tem cliente. Hein? Mas então por que eu não tenho cliente? Bom, aí é uma boa pergunta. Por que você não tem cliente? Por que você não tem? Então, vamos ter que descobrir por que os clientes preferem o outro local ou não preferem você. Então, essa é uma dor, tá? É uma dor que eu considerei muito importante e eu peguei e coloquei como o capítulo 3. Tá? Como é que eu faço para identificar cliente? Como é que eu faço para que eu possa identificar e para que eu possa manter os clientes, pegar cliente novo, manter os clientes e perder menos cliente? Tá? Evidentemente, também não só cliente, mas analisando todo um contexto que seja viável, que seja próspero. Pensando nisso, eu sempre pensava, deve ter um jeito fácil de explicar isso. Deve ter um jeito fácil de explicar. E como é que eu faço para explicar para alguém essa questão de cliente? Porque eu não tenho cliente, eu estou vendendo pouco. Pois bem, então se você está vendendo pouco, é porque está faltando gente para comprar, é óbvio. Aí como é que eu faço para vender? Tá bom, não é a forma de falar, não vai resolver, mas eu peguei e inventei uma história, a história do javali. Então, a história do javali está aqui dentro, no capítulo 3, tá? Onde eu pego e conto essa história do javali. Já teve palestras que eu ministrei pela internet, e eu lembro que uma vez eu dei uma palestra para, eu acho que era engenheiros, foi um trabalho do CREA, eu dei uma palestra para engenheiros. E aí eu sei que no final da palestra, eu sempre faço isso, eu perguntei, e aí, o que vocês levam para casa desse nosso bate-papo? Alguém disse o seguinte: olha, eu estou achando que eu ainda não encontrei meu javali. Sabe o que eu entendi? Com a história, ele entendeu muito bem a importância do cliente. Eu coloquei no capítulo 3. Tá? Então lá conta a história do javali e vai ficar bem claro isso aí para você. Tá? Que é uma dor muito grande. Cara, eu não estou vendendo, como é que eu faço? Pois bem, então tem jeito sim, tem jeito. Tá? Uma outra coisa que eu já escutei demais de empreendedores é o seguinte: olha, eu estou lá dentro da minha empresa, eu não sei nada. Tá? Eu estou perdido dentro da minha empresa. Olha só, fico o dia inteiro lá e eu não consigo imaginar, eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Eu sei que eu trabalho o tempo todo e eu não tenho os números da minha empresa. Só que aí tem um detalhe, talvez uma das coisas que até foi esse o exemplo que eu utilizei quando eu fiz uma pequena degustação de conteúdo no início dessa minha apresentação, que é o seguinte: eu não tenho os números da minha empresa. Aí coloca aquele punhado de controle, muito controle mesmo. Tá? Sabe o que é isso? A pessoa vai se perdendo os controles. E outra coisa também, eu costumo até dizer o seguinte: olha, se for para você controlar a sua empresa só para descobrir que ela não dá dinheiro, não resolveu nada. Ué. Qual que é a diferença de uma empresa controlada que não dá dinheiro e uma controlada
É tipo assim, uma que não tem controle nenhum, não sabe o que está acontecendo, agora uma que tem controle, mas que também não está dando dinheiro nenhum. Quer dizer, essa informação você só validou que não dá dinheiro. Agora tem um detalhe, tem alguns controles que permitem nas empresas pequenas, até porque as grandes também é mais ou menos isso. Os grandes, eles têm alguns indicadores que eles utilizam e eles conseguem controlar muito com pouco. Tá? Eu vou até utilizar para você aqui um que eu utilizava quando eu engordava fêmeas, eu engordava gado de corte. Tá? Então eu aprendi com fazendeiros, e eles me ensinaram o seguinte: olha, o negócio é bom, é assim, ó, quando você pega, eu engordava fêmea, quando você vende uma vaca gorda e compra 2 novilhas, tá? O negócio já é bom, certo? Se der mais de 2 novilhas, excelente. Então era um indicador que eu utilizava. É claro que tem vários outros indicadores que a gente pode utilizar, e depois eu fui sofisticando, não que eu fui aumentando a quantidade de indicador, mas eu fui aumentando a eficiência do controle do negócio baseado nos indicadores. Inclusive, para vocês terem noção, eu sempre fazia as contas e eu estava cada vez aumentando mais a quantidade de gado. Tá? Só que eu sempre tive muitas atividades e o gado permitia que eu trabalhasse com outras coisas também. Chegou uma hora, chegou a soja na minha região, certo? E na hora que eu fiz as contas, tá? Eu percebi que aquela terra que estava sendo utilizada para gado, ela seria muito mais viável se ela ficasse com soja, que não era o meu ramo. Então o que eu preferi? Já que era uma terra não muito grande, era uma terra pequena, então ela foi direcionada para soja. Mas por que eu fiz isso? Controle. Tinha alguns indicadores que eu fiz, que eu tinha, e que me fez eu tomar a decisão de primeiro de ficar um tempo criando gado e ganhando dinheiro com gado. E depois de passar para a soja, por quê? Porque a soja se mostrou um negócio melhor. Tá vendo? Então é importante você ter os seus indicadores, tá? Só que aí tem um detalhe, quantos indicadores? Então eu te falo o seguinte, olha, é melhor você controlar grande quantidade dos resultados da sua empresa com um pequeno indicador, com um pequeno número de indicadores. Tem alguns indicadores que eles conseguem controlar todo o conjunto. É tipo assim, com pouco você faz muito. Então, ao invés de você ficar, nossa senhora, eu vou pegar hoje, ficar por conta de fazer isso, isso e aquilo. Não, o indicador é o seguinte, o indicador, você bate o olho nele, ele já te contou. Vou te pegar um exemplo para você, olha, para você saber se alguém está vivo, você pega e coloca aqui o estetoscópio, certo? É rapidinho, está vivo, está vivo. Já deu o primeiro indicador. Para alguém que é mais especialista, poderia analisar funcionamento de válvula, quantidade de batimento e por aí vai. Tá? Mas o indicador foi um indicador, você entendeu? Isso é um indicador, está indicando que você está vivo. Dentro do seu negócio, dá para você colocar um indicador que pega a maior quantidade dos resultados da sua empresa? Sim. Foi por isso que eu escrevi o capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre indicadores. E no capítulo 4 eu te falo o seguinte, você pode começar com um indicador e à medida que a sua empresa vai mostrando eficiência, vai crescendo, que você vai tendo equipe também para trabalhar, você pode ir colocando mais indicadores, mais sofisticando. Até porque com o tempo também a quantidade de dinheiro vai aumentando e evidentemente que você vai passar, quanto mais você cresce a sua empresa, mais indicadores você vai colocando. Tá? Eu lembro muito desse aspecto, isso eu lembro até das abelhas. Se você passar perto de uma abelha e ela nem se incomodar com a sua presença, você pode ter certeza também que a dali não tem mel. Agora, se você passar perto de uma abelha e na hora que você passar ela te atacar, porque a abelha não é agressiva, ela é defensiva, ela está dizendo, olha, fica longe do meu mel. Ah, então ali tem mel, entendeu? Na hora que tem mel, aumenta a proteção. Se você tem uma empresa, ela começou a crescer, você aumenta a proteção, você preocupa mais com o sistema tributário, você preocupa mais com os riscos que você corre, trabalhista, com os riscos de furto, de segurança, de tudo. Você vai ficando cada vez mais atento para mais controles. Evidentemente que quando você começa, você não vai ter toda essa sofisticação, até porque nem dinheiro você tem. Você está começando ainda, então você está aprendendo, tá? Então é assim que funciona, não tem nada errado com isso, tá? Então, no capítulo 4, eu dou uma sequência, tá? Mas qual que é a sequência? Para
para resolver essa dor. Eu não tenho os números da minha empresa, eu não sei o que acontece lá dentro. Então você precisa saber. Lá no capítulo 4 conta o que está acontecendo. Tá? Um outro aspecto também que eu vejo é o seguinte, é que normalmente a gente, agora nós estamos em novembro, dezembro, daqui a um dia já é um ano novo, então é hora de planejar. Então é mais ou menos o seguinte, o que eu fiz o que eu fiz até hoje? Como assim? Passado. O que eu vou fazer daqui a uns tempos, futuro? Como é que está o contexto agora? Tá? Como é que está a concorrência? Como é que está? O que está chegando? O que está saindo? O que eu estou fazendo? Meu produto ao longo do tempo daquilo que eu estou trabalhando, tá? Mesmo que você está começando agora, mas você está percebendo algumas mudanças. Tem coisas que agora estão ficando na moda, tem outras coisas que estão saindo da moda. Será que é possível entender isso? Essa é uma dor que as pessoas têm. Como é que eu faço para entender um mundo que é tão incerto, que é tanta mudança e que às vezes a gente se sente perdido, tá? Eu costumo até usar muito o exemplo de um surfista. Você vê alguém que está bem, tá? Imagina um surfista que está bem, ele está em cima da onda. Nossa senhora, o cara é fera. E o cara que está lá em cima da onda, sabe o que ele está pensando? Ele está pensando o seguinte, olha, eu identifiquei essa onda quando ela não existia, aí eu peguei ela. Eu estou em cima da onda, mas eu já sei que ele sabe? Aquela onda vai passar. Aquela onda vai passar. E ela vai cair. Ele vai ter que fazer o quê? Pegar outra onda, tá? Imagina você em relação a negócio. Será que negócio é diferente? Você está no ramo de negócio, você está em cima da onda. O que eu já escutei de pessoas falando, não, mas eu estava indo bem, mas depois, papapá. Entendeu? Olha a dor. Eu não consigo entender o momento de pegar a onda, o momento de sair da onda. Então, o que está acontecendo? Eu estou me perdendo. Essa é uma dor, porque não consegue analisar o cenário, não consegue analisar uma forma de enfrentar esse mundo incerto que a gente vive. Tá? Existe lógica para isso. Na hora que você pega, por exemplo, a história do surfista, já ficou mais claro. Concorda? Já ficou mais claro. Ah, tá, então agora eu entendi. É mais ou menos a mesma coisa do surfista. Tá? Então, aí você pega e fica mais... Mas tem jeito. Tá? O que eu fiz no capítulo 5 para responder essa pergunta? Eu fui reunindo toda a minha experiência e livros que eu li, tá? E pegando aquilo que mais pode ajudar na hora de você fazer um planejamento do seu futuro. O que é isso? A forma de pensar, a forma de agir, métodos de você analisar você, certo? Os seus pontos fortes, fracos, as ameaças que existem, as oportunidades. A forma de cruzar isso e pegar e ver qual que é o principal e qual que está na sua mão que você pode fazer alguma coisa. Isso eu fiz no capítulo 5. Eu fiz isso. Qual que é a dor que eu tô querendo te explicar? É a dor de se perder nesse ambiente incerto, ambíguo, tá? Que a gente vive. Tem jeito, é claro que tem jeito, certo? Tem jeito. Então, a semelhança do surfista, não existe uma onda que fica o resto da vida. Ela vai passar. E você vai ter que pegar a próxima onda nos seus negócios. Aí eu preparei o capítulo 5 como uma reflexão de estratégias de planejamento para o futuro, aonde você pegue, então, inclusive eu fiz até mais. Tinha uma época, eu tive até a oportunidade de visitar a Universidade de Harvard esse ano, e eu fiz até uma gravação lá, porque eu peguei uns artigos de Michael Porter e eu percebi que, só que o artigo dele não é um artigo acadêmico, mas ele tem um pé dentro das empresas muito forte. E numa dessas leituras, eu resolvi escrever um artigo, que depois esse artigo, olha só que interessante, passou para dentro do meu livro, aonde eu escrevi, então, 5 etapas para você ter uma empresa bem sucedida, do ponto de vista de criação de planejamento. E eu fiz isso, tá? E eu peguei a inspiração principalmente de Michael Porter, tá? Por quê? Porque vários vídeos eu vi dele
dando palestra, ministrando palestra para empresários. E aquilo me fascinou. Eu falei assim, poxa, esse cara, ele é um estrategista que vale a pena a gente pegar na mão dele, né? Seguir o caminho dele. Aí eu fiz isso, eu acompanhei os trabalhos de Michael Porter, inclusive nessa parte eu segui o caminho dele. Tá? Isso é o capítulo 5. Tá? Eu estou falando justamente disso, tipo, de como é que você analisa esse ambiente, tá? Essa dor, nossa, eu estou perdido, o que está acontecendo? Está virando um ano agora, o que eu faço? O que você está pensando no seu futuro? O que é que, tipo assim, a quem você quer servir? O que aconteceu no passado? Tá bem? Você tá acompanhando bem a onda? Como é que tá? Tá entendendo? Eu coloquei isso no capítulo 5. Pois bem, uma outra dor do empreendedor. Essa eu já escutei demais. Olha, trabalhar com gente é difícil, né? Já escutaram isso? Aliás, eu já escutei, mas eu já aprendi também a não bater boca, a não ficar questionando. Eu escuto e fico calado. Da mesma forma que quando eu escuto isso, não é que trabalhar com gente é difícil. Aí eu vejo que tem outras pessoas bem-sucedidas que têm centenas de funcionários, ou dezenas, centenas, eu já tive uma época mais de 70, e eles estão indo. Ah, mas é difícil, mas aí sabe o que eu fiquei imaginando? Então a dor é o seguinte, qual que é a dor? Ah, é muito difícil trabalhar com gente. Tudo bem, é difícil, mas é possível? Vamos só dar uma analisada, olha, o cliente é um ser humano, o fornecedor é ser humano, os colaboradores são seres humanos, você é ser humano, sua família são seres humanos. Bem, então se você aprender a trabalhar com seres humanos, coisa que poucos vão aprender, até porque não tem se dedicado, o que vai acontecer? Você vai ser um dos poucos que vão conseguir vamos dizer, ter resultado positivo com esse relacionamento com as pessoas. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Por quê? Porque ao invés de você ter problemas, você vai ter as soluções lá. E também, eu até entendo, olha, eu nunca tive empresa, nunca fiz nada. É difícil trabalhar com gente? É claro que é, mas você nunca mexeu com isso, é claro que é difícil. Se falasse que é fácil, não, mas... Então, o que eu faço, Levi? Tá bom, escrevi o capítulo 6, aonde eu pego e coloco uma sequência, certo? Aonde eu pego e passo dicas, tá? Para liderar pessoas. Eu passo dicas para liderar pessoas, certo? Lá tem, tá? Eu gosto muito da expressão que é o seguinte, processos a gente gerencia. É o que eu falei para você, por exemplo, em relação ao capítulo de cliente desse livro, capítulo 3, a parte de gestão por indicadores, que é a parte de processo, que é do capítulo 4, a parte do capítulo 5, que é a parte de você pegar e fazer uma reflexão, se está compensando, se não está compensando, o que você tem que mudar e por aí vai, tá? E agora, no capítulo 6, você vai liderar pessoas. Você vai ter todo um critério aonde tem desde seleção, capacitação, motivação, e também sempre você vai ter que estar mantendo, assim como um tipo de futebol, é o seguinte, a equipe tem que estar produzindo resultado, tá? Então você vai fazendo a gestão, tá? Vai fazer, por exemplo, inclusive lá tem até dicas na hora de fazer o distrato, tá? Que normalmente não tem, e evitar questões trabalhistas, certo? Isso lá tá explicando, não é que eu estou entrando no mérito de como é que faz a carteira registrada, essas coisas, não é isso não, porque você pode fazer tudo isso e ainda ter problema trabalhista, mas lá eu explico como é que você faz para que você possa fazer um distrato e diminuir, assim como eu fiz nas minhas empresas, eu zerei a questão trabalhista. No início tinha um tanto, e na hora que eu percebi que aquele negócio estava esquisito, eu fui mudando não só a questão da formalização, certo? Que os controles de hora extra, essas coisas, mas também de fazer reuniões de distrato e de fazer umas técnicas ali que faz, vamos dizer assim, não existia necessidade nem para o lado do colaborador, porque também fica caro para ele e fica caro para você, né? Você é um caro para os dois lados. Então, já que é um caro para os dois lados, por que não, então, baixar as armas? No capítulo 6, até isso eu fiz.
Mas lá fala muito mais é o seguinte, como é que eu tenho parceiros, colaboradores que passam a ser parceiro. Inclusive até para que você... Uma das coisas que eu já percebi é o seguinte, eu treinei alguém e a pessoa foi embora. Aí eu costumo até brincar o seguinte, então as empresas pequenas parece que elas são até trampolim, é isso? É claro que tá certo, as pessoas, meu sonho é trabalhar numa empresa pequena, vai trabalhar para você que também é empresa pequena. Lá mal cabe você, vai caber outro? É assim, não é? Vamos ser sinceros. Agora só que tem um detalhe, e se você estiver sempre contratando, ou seja, esse cara serve para me trabalhar na empresa, esse aqui também serve, então na hora que tem um saindo já tem um outro chegando, tá? Então se você tiver uma lógica de preparação para não ficar na mão, tá? E para você entender a lógica, que é assim que funciona mesmo, as pessoas têm que seguir o caminho delas, inclusive você tem que seguir o seu. Vai que a sua empresa demora um pouco para ela poder suportar uns pagamentos que estimula a pessoa a ficar na sua empresa, tá? Então, normalmente eu não vou entrar no mérito aqui, mas eu conheço empresários que cresceram muito, que eles seguem a seguinte reflexão: eu não paro de crescer, porque se eu parar de crescer, essas pessoas que são muito qualificadas, que hoje garantem o meu sucesso, se eu parar de crescer, se eu falar que não quero mais crescer a empresa, elas vão embora para outra empresa, para alguém que quer crescer. Então, por conta de não querer perder esses colaboradores que são importantes, eu continuo crescendo também. Olha que interessante, tá? Isso eu falo no capítulo 3, né, 6, que é essa dor de não saber trabalhar com gente. Mas lá tem muita dica para que você possa desenvolver enquanto líder. Tá? A liderança, ela pode ser desenvolvida. Às vezes as pessoas não desenvolvem porque às vezes nunca leu sobre liderança, mas existem alguns elementos de liderança que são mais importantes. Os elementos de liderança mais importantes eu coloquei no capítulo 6. Agora veja bem, você pode ter tudo isso aqui arrumadinho. Então eu li, agora acabou? Então, eu li, então agora eu estou preparado para tudo? Na verdade, não. Na verdade, não, pelo seguinte, porque as coisas estão sempre mudando. As coisas estão sempre mudando e a gente tem que acostumar com isso. Agora tem um detalhe, então na hora que está tudo pronto, eu tenho que, de certa forma, acompanhar os meus hábitos e mudar conforme seja a necessidade, acompanhar meus comportamentos, e mudar conforme aumentar o equilíbrio deles, tudo, né? Capítulo 1, capítulo 2, que eu estou falando, tá? Então eu tenho que ter consciência disso, eu tenho que ter consciência que eu tenho que ficar o tempo todo analisando também cliente e mudar o produto, o cliente, alguma coisa, conforme está falando no capítulo 3, os indicadores do capítulo 4, às vezes eu vou ter que pegar e fazer algumas mudanças na forma de quantificar, na forma de levantar os valores, na forma de controlar a minha empresa, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que ficar de olho para pegar e ver o contexto de mercado e para que eu possa ficar viável para que a minha empresa possa ser próspera. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que estar acompanhando meus colaboradores, porque alguns vão embora, infelizmente é assim que funciona. Eu vou ter que contratar outros, tá? Ou também, às vezes, até eu vou pedir alguns para pegar e desocupar, ou, tipo assim, porque não está rendendo para a empresa, porque às vezes não está na função que gostaria, então... Isso acontece também, tá? Eu preciso pegar e reforçar e trazer gente motivada, mas o principal motivador tem que ser eu. Eu é que, até uma vez eu estava conversando com alguém sobre isso. Levi, como é que eu faço para motivar a minha empresa? Muito simples. Você está motivado? Você gosta da sua empresa? Tipo assim, você adora quando chega segunda-feira, você está lá na frente trabalhando tudo e sempre passa energia positiva para as pessoas? Sim, eu faço isso. Pronto, então você já tem o primeiro passo. Não existe nada para motivar a equipe do que um dono motivado. Depois o resto a gente pega e tem. Mas lá conta também. Só que no capítulo 7 eu coloco o quê? Como é que você faz para acostumar de melhorar os 6 capítulos? Entendeu? Então no 7 eu explico como é que você melhora os 6. No 7º capítulo, qual que é a dor? É fazer tudo e depois você vai achar que está pronto. Não, não está pronto não. É tipo, toda vez que alguém vai tocar violão, ele vai lá, a primeira coisa que a pessoa faz para tocar violão é dar uma afinada. Depois que ela afina, aí ela toca violão. Então você vai ter que afinar, tá? Depois que você pega e controla hábito, comportamento, que é coisa da sua cabeça, e depois você pega e controla mais 4, que é cliente, indicadores de gestão, que você controla o cenário,
as estratégias e que você controla as pessoas, agora você vai fazer o quê? Você vai pegar esses 6 e vai analisar isso com uma certa frequência, pensando na sua prosperidade, da sua equipe, da sua família, da sociedade, e você vai analisar tudo, tá? Então o capítulo 7, ele pega e faz o fechamento em relação a isso aí, tá? Então, de certa forma, tipo assim, em algumas palavras, eu passei para você, tá? Basicamente o que eu passei? O que foi que criou a ideia de pegar e construir esse livro, que foi justamente a ideia de que, e quando eu coloquei superação a cada 5, eu pensei o seguinte, é a lógica dos 20%, tá? Porque o que é um 5? 20%. Então, ou seja, a cada 5 vezes que você faz negócio, você tem a obrigação de produzir pelo menos um faturamento desse só para você. Então, se você pegar, olha, 20, 20, 20, 20, 20, então aqui é o 5, então 20, 40, 60, 80, 100. Tá? Então, a cada 5 faturamentos, um faturamento é inteiro seu. E a lógica do livro é o seguinte, tipo assim, você tem por obrigação de produzir isso. Tá? Não é um punhado livre, não, eu vou pegar e controlar isso. Não estou dizendo para controlar, estou dizendo para controlar, para produzir 20%. Tudo que tem aqui está amarrado a 20%. Tipo assim, você tem por obrigação de ter uma renda de 20% de tudo aquilo que você faz. E eu coloquei aqui, então você vai se superar, tá? O que é superar? Não é que até o livro, as pessoas pegam, deve ser porque isso é superação, é tipo assim, é porque você está falando, é um livro de motivacional. Não é isso, tá? Embora eu acho que na hora que eu falo, acaba a pessoa ficando motivada, mas não é isso que tem. O que eu falo aqui é o seguinte, é porque depois na hora que você, não interessa o quanto você ganha aqui, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, depois você vai querer vender mais, então vendendo mais, 20% de mais é mais dinheiro, então você vai crescendo, tá? Quando eu criei o Negociante 10K, aí eu já peguei e criei uma aplicação desse aqui. Uma pessoa, por exemplo, que se ela vender 50 mil por mês, 20% dá 10 mil reais, tá? Só que eu imaginei isso no formato de renda. Olha, você tem que colocar 10 mil reais no seu bolso. E aí eu criei um critério, tá? E eu direcionei todas as informações, todos os 7 capítulos para produzir essa finalidade, tá? Então, eu encerro aqui, tá? Eu espero fortemente que se você ainda está iniciando algum negócio, ou se você de repente às vezes até já tem um negócio, é bem sucedido, mas não custa nada fazer uma leitura e analisar como é que tá. Deixa eu pegar e ver aqui, deixa eu aplicar os critérios aqui só para pegar e ver como é que eu tô. É interessante. E depois, analisando, você passa para alguém que está precisando, que está necessitando de aprender a fazer uma caminhada de negócio, e não uma caminhada de ficar atropelando, não, é uma caminhada mais bem sucedida, uma caminhada de maior velocidade e que a quantidade de obstáculos vai diminuir muito na hora que você tem uma orientação da forma como está aqui e alguém que tem mais de 30 anos de experiência empreendendo, tá? E que hoje é tipo assim, é uma gratidão muito grande por ter tido essa oportunidade de empreender, a tal ponto que, como eu disse em algum determinado momento aí, eu não sou muito chegado em escrever não, mas na hora que eu pego e vejo que está pronto, eu fico muito satisfeito de tipo assim, mesmo às vezes até eu não gostando de escrever muito, mas eu fiquei muito satisfeito, e principalmente na hora que eu li, e tem coisas que eu escrevi que às vezes depois a gente até esquece, depois, nossa senhora, mas eu escrevi isso? Às vezes eu penso na hora que eu pego alguns capítulos que eu fiz, porque alguns eu gostei bastante. Alguns eu gostei bastante e talvez seja por isso que eu fico até admirado. Poxa, deu uma inspiração boa, né? Isso vai ajudar muita gente. É isso aí, tá? É o que eu queria passar sobre o meu livro, Superação a Cada Cinto. E eu espero que isso aqui possa mudar a vida de muita gente, tá? E você pode fazer isso, tá? Às vezes até adquirindo e passando para alguém que está precisando dessas informações. É isso aí, tá? Sucesso para você, sucesso para as pessoas que você pode também fazer o bem, tá? Passando, eu costumo dizer o seguinte, olha, você pode dar peixe, tem gente que precisa de peixe mesmo e não vai nunca produzir o peixe, mas a gente pode construir uma geração de pessoas que podem aprender a pescar. E lá na frente elas vão te agradecer pelo fato de você ter ensinado elas a pescar. É isso aí, tá?